Crianças lindas do meu coração. Então, para não passar em branco o último dia, a gente vai continuar a matemática. Vamos pensar hoje, a partir de hoje, nos números decimais que são maiores que 1. Por quê, Pro? Até então a gente estava vendo décimos, centésimos e milésimos, mas com zero antes da vírgula, né? Então, quando o zero estava antes da vírgula, isso significava que aquele número era menor do que 1. Pra gente, até então, até alguns meses atrás, o menor número que a gente poderia escrever era 1, sem contar o zero, né? Claro. Mas esses números que a gente aprendeu, os decimais, os décimos, centésimos e milésimos, eram menores que 1 até agora. Agora a gente vai ver números que também têm uma parte antes da vírgula e uma parte depois da vírgula. Então, ou seja, são maiores que 1. Então, outro indicador social dos países é a esperança de vida ao nascer, que mostra o tempo médio de vida das pessoas de um determinado país, conforme as condições de vida da população. Então, vamos observar essa tabela, esperança de vida. No Brasil, a esperança de vida ao nascer é de 74,3 anos. Então, 74 anos inteiros e mais 3 décimos de um ano, tá? E no Japão, a expectativa de vida é de 85 anos inteiros e mais 5 décimos de um ano. Então, observe que o número apresentado na tabela anterior apresenta algarismos diferentes de zero antes e depois da vírgula. Então, o número 85,5, que no caso é 85 inteiros e 5 décimos, por exemplo, representa a esperança de vida ao nascer no Japão. Este número também é um número na forma decimal, mas apresenta uma parte inteira, a parte inteira é antes da vírgula, diferente de zero. Então, a parte inteira e a parte decimal desse número são separados pela vírgula. Então, vamos observar. Essa parte aqui é a parte inteira do número. E essa é a parte decimal. Então, a parte inteira é 85 e a parte decimal é 5 décimos. Quando me perguntarem qual é a parte decimal, eu não vou pôr só o número 5. Eu vou colocar 0,5, tá? Porque 5 décimos é decimal. Mas 5 é inteiro? Não posso. Então, quando eu for representar a parte decimal, sempre vai ter que ser um número com vírgula, tá? Então, parte inteira 85, parte decimal 0,5, que a gente lê 5 décimos. Continuando, a comparação de números na forma decimal. Então, a gente viu como comparar números na fração. Agora, vamos ver como comparar números na forma decimal. Então, temos o quadro de ordens, temos ordens no sistema de numeração nosso, porque ele é posicional e decimal. Então, temos a unidade, a dezena, a centena, a unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, que são ordens inteiras de um número. Mas a gente pode ampliar o sistema de numeração decimal colocando a vírgula e acrescentando novas ordens à direita da vírgula, que são o que a gente aprendeu, décimos, centésimos e milésimos. Observe a seguir o número 24 inteiros, 563 milésimos, representado no quadro de ordens. Então, 24 é a parte inteira. O 2 vale 20. Então, o 2 tem que ir na dezena. Tá? O 2 na dezena, o 4 na unidade. Separa a vírgula, 563, décimos 5, centésimos 6, milésimos 3, tá? Então, na leitura fica 24 inteiros, 563 milésimos, tá? Ou 24 inteiros, 5 décimos, 6 centésimos e 3 milésimos, tá? Mas é muito mais fácil falar de uma vez. 24 inteiros, 563 milésimos.
Observe como podemos comparar dois números decimais, analisando alguns casos. Então, tem o primeiro caso. Quando dois números na forma decimal têm partes inteiras diferentes, o maior número é sempre o que tem a maior parte inteira, tá? Então, quando os números forem diferentes antes da vírgula, a gente pode só observar essas duas partes e já definir qual é maior e qual que é menor. Então, 45 é menor do que 48. Então, podemos concluir que 45 inteiros e 99 centésimos é menor que 48 inteiros e 21 centésimos, tá? Então, partes inteiras diferentes. No segundo caso, a gente tem partes inteiras iguais. E aí, o que a gente faz? Quando dois números na forma decimal têm partes inteiras iguais, o maior número é sempre o que tem a maior parte decimal. Então, a gente está olhando aqui. O que sobrou é a parte decimal, não é? 78 centésimos é menor do que 95 centésimos. Então, podemos concluir que 55 inteiros e 78 centésimos é menor que 55 inteiros e 95 centésimos. Se houvesse uma reta igual a uma régua, 55 inteiros e 78 centésimos estaria antes de 55 inteiros e 95 centésimos, tá? Comparação de número com quantidade diferente de casas decimais. Uma propriedade dos números decimais é que, independente do número de zeros que a gente acrescenta na direita da parte decimal, o número não se altera. Então, observe o exemplo, tem 0,5 aqui. 0,5 é igual a 0,50, que é igual a 0,500. Posso colocar quantos zeros eu quiser para frente, que não vai influenciar em nada, não vai mudar esse número. Então, vocês vão ver aqui a representação. Lembra que os nossos números são posicionais? O 5 sempre vai estar no décimo nesse caso. E o centésimo vai ficar vazio, o milésimo vai ficar vazio, porque o zero vale nada. Então, é o mesmo número representado escrita diferente. Independente de qual das três representações acima escolhemos, estamos nos referindo ao número na forma decimal com 0 inteiros, 5 décimos, 0 centésimos e 0 milésimos, tá? Então, não muda nada. Então, exemplo, coloquei aí 8 décimos ou 80 centésimos. Eu acrescentei só o zero aqui. E olha, se a gente sobrepor um desenho sobre o outro, é a mesma quantidade do todo pintada, tá? Então, são números equivalentes. Assim como as frações eram equivalentes, esses dois números são iguais. Não alterou nada. Podemos usar essa característica dos números decimais, de poder acrescentar zero, para comparar números na forma decimal com diferentes quantidades de algarismo após a vírgula. Então, veja, para comparar o número 48 inteiros, 75 centésimos e 48 inteiros e 9 centésimos e 9 décimos, podemos igualar a quantidade de algarismos após a vírgula acrescentando zeros. Então, foi acrescentado um zero aqui e se tornou 90 centésimos. Então, 48 inteiros e 75 centésimos e 48 inteiros e 90 centésimos. Igualamos o número, acrescentando zero, e como 90 centésimos é maior que 75 centésimos, temos que 48 inteiros e 75 centésimos é menor do que 48 inteiros e 90 centésimos. Para comparar o número 25 e 25 inteiros e 3 décimos, podemos igualar também a quantidade de algarismos após a vírgula, acrescentando zeros. Lembra que eu falei que qualquer número tem uma vírgula escondida? Nesse caso, a vírgula está escondida aqui do 25.
na sua direita já tem uma vírgula escondidinha. Então, acrescentamos um zero e a casa do décimo ficou vazia, tá? Mas nos ajuda a comparar com a casa do décimo, desse outro número, que está com 3, ou seja, 3 décimos é maior que 0 décimos. Então, como 0 décimos é menor que 3 décimos, temos que 25 inteiros é menor que 25 inteiros e 3 décimos. Então, outros exemplos. Então, vamos ver. Tenho 78 e 8 décimos e 78 inteiros e 35 centésimos. Vou acrescentar um zero ao 8 para igualar as casas. Ó, tem duas casas após a vírgula agora. Então, qual é maior? 80 centésimos ou 35 centésimos? Isso, 80 centésimos é bem maior que 35 centésimos. Ou seja, a abertura do sinal vai ficar virada para o número maior, que é 78 inteiros e 80 centésimos. Tá? 80 centésimos é maior que 35 centésimos, então temos que 78 inteiros e 80 centésimos é maior que 78 inteiros e 35 centésimos, tá? Então, vocês não iam passar impunes. Vocês vão responder as questões da página 155. Eu sei que eu tinha passado naquela atividade do dia 6 a 155 para fazer, mas eu não tinha explicado o conteúdo de separar a parte inteira e a parte decimal. Então, o finalzinho era para fazer hoje. 155, 156, 157, vocês vão usar a calculadora na 157, tá? Não, podem usar à vontade. 158, 159 e 160. Essas páginas parece que é muito, mas não é, viu? Não assustem. É porque tem conteúdo no meio para explicar. Mas tem uma ou duas atividades em cada página. Uma ou duas questões. E depois vocês vão responder as questões da página 82, 83 e 84 da apostila fininha, do livro didático de exercícios complementares. Qualquer coisa, eu estou aqui à disposição. Podem me perguntar, tá? Beijinho, beijinho, beijinho.